A gente vai projetar o time contra o Atlético Nacional, mas antes a gente falou de Lucas Moura por aqui e ele deu uma entrevista pós-jogo contra o Vitória, onde ele fala que não está zerado de dores, falou a dor faz parte do dia a dia, né? Então ele afirmou que não está zerado de dor, mas que não é mais um limitador como era na volta dele contra o Fortaleza, por exemplo, que ele não conseguia dar aquele arranque, mas ele já também projetou que não vai sair jogando contra o Atlético Nacional. Bora ouvir o que disse Lucas Moura na zona mista do Morumbi. Te ver novamente por uma primeira vez no time titular, qual que é a programação, a conversa que você tem nesse momento com a preparação física e também a comissão técnica? Não, acho que terça-feira, sendo bem sincero, não conversei com ele ainda sobre isso, mas acho que é bem difícil eu começar a titular, né? Tô voltando agora, a gente tem que ir com calma, né? Eu tenho que ter paciência também, porque se me perguntar, claro que eu vou querer jogar, mas a gente tem que saber lidar com isso, tem que controlar a carga. Hoje eu joguei 15 minutos, talvez na terça jogar um pouco mais, depois do próximo jogo um pouco mais, até eu estar 100% para poder iniciar uma partida. Mas acho que terça-feira ainda é muito cedo, porque eu tô voltando agora. Tá aí o Lucas falando então, terça-feira ainda é muito cedo, de fato ele conhece, né, o seu corpo e conhece o quanto ele consegue jogar. E aí eu te pergunto, Chacon, depois quero ouvir também o nosso querido Ilcinho em relação a isso. Na ausência de assim, Lucas Moura como titular, hoje o time de São Paulo parece um time muito bem postado, muito bem definido, né? Então a zaga, acho que não tem nem como variar, né? Vão ser ali os 3 zagueiros que a gente tem aí disponíveis. No gol vai jogar Rafael. Acho que ninguém quer o Jandrei voltando de empréstimo, né? Então, no gol joga Rafael. A zaga joga com Alan, Ferrarese e Sabino. E aí o meio-campo, acho que é o único ponto no qual a gente pode ter uma discussão também para a parte do ataque, né? Te pergunto, Chacon, joga Alisson ou joga Rodriguinho contra o Atlético Nacional? Qual seria a sua escolha? Aí você já presume numa entrada de Bobadilha e Marcos Antônio, e aí essa terceira peça sendo alguma delas, né? Ou o Rodriguinho ou o Alisson. Cara, eu não tiraria o Rodriguinho, não. Eu acho que o Rodriguinho tá vivendo uma boa fase, é um jogador que vem agregando na construção de time. Claro que eu entendo também que o torcedor acredite que seja melhor um time mais postado, não necessariamente defensivamente, mas que transmita pelo menos no 11 inicial uma segurança maior defensiva, mas eu acho que uma coisa não está relacionada com a outra, são duas coisas diferentes. Eu acho que você pode ter um time bem postado, mas você não pode tirar a boa fase do Rodriguinho, você não pode punir o moleque que está jogando bem e deixar ele no banco de reservas por conta de uma estratégia pensando num jogo fora de casa. Eu acho que poderia ter sido muito pior o sorteio do São Paulo. O Flamengo ficou na segunda colocação, né, da Libertadores. São Paulo podia ter pego o Flamengo. Aí sim é um outro cenário, é um outro time. Eu acho que o São Paulo não é que ele chega como favorito na Colômbia, assim, disparado, mas é um jogo que o São Paulo venceu na Colômbia. Eu não vou ficar surpreso pelo que vem jogando de bola, pelo que vem apresentando dentro de campo. Não vou ficar surpreso, entendeu? Então, eu não abriria a mão, não. Eu manteria o Rodriguinho para manter a boa fase. E, aqui eu não tenho problema nenhum. Eu acho que eu fiz diversas críticas ao Rodriguinho por muito tempo, assim como eu faço com o Patrick, por exemplo, e o Renan até fica bravo comigo, fala, pô, pega leve com o moleque, mano. Pega leve com o Patrick, maldade e tudo mais. Né? Fica até bravo comigo, mas, cara, eu não iria punir aí o Rodriguinho, tirando ele do time titular por conta desse ajuste pensando nesse jogo específico. Acho que o Rodriguinho, inclusive, pode contribuir bastante com chutes fora da área no jogo contra o Atlético Nacional. Posso fazer Esse seria o seu time, Chacon? Posso ir contra o Charcas aqui? Posso? Eu iria mais próximo disso daí mesmo. Posso ir contra o Charcas? Deve. Mano, vamos lá. Cara, o Rodriguinho até um mês atrás não jogava, tá? Então vamos partir desse pressuposto que, assim, não é que era o Oscar com uma baita experiência voltando de lesão, o próprio Lucas, e ele já imagina o que esperar. O Rodriguinho não imagina o que espera ele lá na Colômbia.
Ele tá numa boa fase, eu gosto muito dele, acho que a confiança dele tá lá em cima. Dito isso, não iria nem com o Rodriguinho e muito menos com o Alisson. Eu ia de Pablo Maia, tá? Eu ia de Pablo Maia e aí eu cobria o setor de meio campo, que pelo menos é a minha visão, talvez eu tô puxando sardinha pro meu lado, mas na minha visão, o nosso meio campo tá sempre 2 segundos atrasado. Tanto o Marcos Antônio quanto o Bobadilha. Colocar o Rodriguinho e mesmo o Alisson, que está desempenhando função diferente, os dois, eles iam ter que jogar, porque o time depende do meio campo de Marcos Antônio e Bobadilha, e eles iam estar 2 segundos atrasados. Se tratando de Libertadores, que esse jogo é muito importante, eu não posso me dar o luxo de ficar esses 2 segundos atrasado. Então eu ia com o Pablo Maia, aí fala, pô, Wilson, que bunda mole. Quer falar agora, Charles? Não. Só depois. Tá. Eu não ia dar esse mole, até porque num possível segundo tempo, a gente toma o gol no último minuto do primeiro tempo, 1-0 para os caras. E aí eu mudo o meu padrão com 3 meio-campistas, com um volante mesmo, caça-craque, para ir então colocar o Rodriguinho, eu trago um elemento surpresa para o Atlético Nacional que ele não ia estar acostumado, que talvez funcione para mim. E aí eu trago o Rodriguinho, falo, Rodriguinho, aquele esquema, movimentando para os dois lados, e aí, independente de quem começa o jogo, Ferreirinha ou André, eu já teria Rodriguinho e Lucas para o segundo tempo. Que aí são 2 alterações, uma ficaria da mesma maneira, mas eu ia adicionar o Lucas, o tempero Rodriguinho. E aí eu teria mais mobilidade com o meu meio-campo confiante, eu manteria o mesmo padrão com muito mais técnica e força. Então são elementos que talvez ali em 15 minutos virem uma partida, sabe? Então, tipo assim, eu ia priorizando claramente o jogo seguro, conservador, bunda mole, para não perder, para trazer para casa o resultado. E aí, posteriormente, por necessidade, eu colocaria o Rodriguinho, o Lucas, e aí quem tivesse de opção ali no banco. Bom, seria esse time da tela, então, né, Ilcinho? Seria essa formação aí. Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilha no meio. Com o Marcos Antônio mais pro meio, eu acho. Eu seria o Bobadilha e o Marcos Antônio na frente do Pablo Maia. O Pablo Maia bem na frente do é o Sabino ali? É o Sabinão. Bem na frente do Sabino ali, para mim fechar os espaços que eu tenho no meio e conseguir dar suporte pelo lado. 3-1-4-2. Porque como o Renan disse, e eu vi um jogo do Atlético Nacional que eles jogam muito com aqueles ponta velocista. E os caras abusam da velocidade muito. Nesse abuso da velocidade, os caras não querem fazer aquele jogo por dentro. Logo, eles preenchem a área. Como que eu dou counter pro jogo pelo lado? Se eu deixar meu ala no mano, eu vou sofrer muito o que o Leozinho fez com o Enzo. É mano a mano o jogo inteiro. Eu colocando o Pablo Maia na frente da zaga, eu consigo falar pro meu zagueiro, dá 2 passinhos pro lado aí, se o tapa dele esticar muito, você já tá na cobertura, de ambos os lados. E automaticamente, Marcos Antônio e Bobadilha não fica naquela loucura de ter que fechar o espaço, com muita necessidade. Então eu deixo ali o Pablo bem conservador e tal, e aí Marcos Antônio e Bobadilha vão ter mais liberdade ainda para poder jogar. Gosto da formação, diga. Só queria fazer a pontuação, já discordo de tudo que eu falei, iria dessa forma aí que o Wilson falou. Não, assim não vale. Eu gosto do embate. Você tinha que me chamar de doido. Discordei em 5 minutos, discordei de tudo que eu falei, dou meu braço a torcer, e essa forma aí é muito boa. Gostei do Wilson, gostei da ideia do Wilson.